E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer todas as oportunidades dessa quarta-feira, dia 1º do 10. Vamos iniciar juntos aí mais um mês de trabalho. Se Deus quiser, um mês abençoado para todos nós. E vamos trabalhar aqui vários jogos. Uma quarta-feira que vamos ter muitos jogos da Champions League, muitos jogos também do Brasileirão Betano e um campeonato aqui que eu não trouxe, mas também vamos ter muitos jogos é da Champions League Asiática. Eu vou estar comentando um pouquinho sobre todos esses jogos para vocês. 7 horas da manhã começa a Champions League Asiática. Vamos ter o time do Kobe, que é um bom time aí do campeonato japonês. Um Kobe que vinha ano passado muito forte, que esse ano já decaiu um pouco. E pega o Melbourne City, um time da Austrália. Um time, na minha opinião, mais fraco que o Kobe. Mas eu digo, cuidado. O time do Melbourne não é um time bobo, não é um time ruim. Ele é um time que contra-ataca bem, apesar de ter ido mal no primeiro jogo dentro de casa, ter perdido de 2-0, precisa pontuar. Eu acho que vai buscar aqui tentar fazer algo em cima do Kobe. Kobe que não vem com uma defesa tão sólida assim esse ano, tomou 0,71, eu acho alto para quem vai enfrentar esses times aqui. Então, acho que é um jogo para Lei Melbourne, mas também acho que é um jogo perigoso para quem for operar. 9h15 vamos ter o Shanghai Shenhuan, time chinês, contra o San Hyundai, time coreano, cara. Um jogo bem equilibrado, bem difícil. Eu vejo o Shenhuan com um time melhor, um time mais preparado, principalmente porque o San vem num ano péssimo, jogando mal. Só que o Xangai entrou numa maré bem ruim nos últimos jogos. Se a gente vê que a race dele recente, vê que a race não é boa, e isso me dá um pouco uma desanimada. Apesar de ter ganhado o último jogo de 6-1, eu vejo que a race recente dele eles não estão jogando bem. E vão pegar um Sun, que é um time experiente, que sempre está nessas competições, todos os anos, que pode complicar a vida do Xangai. Então, cuidado. Um ponto positivo, o time do Xangai é um time de uma bola aérea extremamente forte. E eu acho que é um ponto que pode ser explorado aqui sim. Beleza? 1h45 na Champions, aqui no nosso foco, onde pode se dizer aqui na Europa, onde tem a liquidez melhor. A gente vai ter o Karabag contra o time do Copenhague, o Karabag dentro de casa. O Karabag, cara, que iniciou melhor do que todo mundo esperava, conseguindo uma vitória em cima do Benfica. Agora vai pegar um Copenhague. O Copenhague que fez um ótimo jogo contra o Leverkusen. Poderia ter saído vencedor, mas acabou que não conseguiu a vitória, acabou saindo no empate. Agora vai pegar o Karabag. O Copenhague, para mim, é um time mais experiente com esse tipo de competição. É um time mais forte, mas vai pegar um time que sabe atacar muito bem, que começou bem, que tá com moral dentro de casa, a torcida vai estar apoiando. Então eu acho que vai ser um jogo bem difícil, bem equilibrado. O único ponto de discrepância aqui para mim são as bolas paradas do Copenhague. Esse é o grande ponto forte do Copenhague aqui. Eu acho que no padrão vai ser um jogo bem aberto, bem over. Não vejo uma tendência de lei, mas acho que podemos sim ter boas oportunidades comprando as bolas paradas a favor do Copenhague. Tem grande chance de marcar dessa maneira. Próximo jogo vamos ter União Saint-Gilloise, time belga, dentro de casa contra o Newcastle. Cara, o time do Newcastle é um time bom no papel, mas que não vem fazendo jogos tão bons. Fez alguns jogos ali que parecia... para mim, o Newcastle, a definição dele é o time que joga como nunca e perde como sempre. Tu vê o time se esforçando, marcando bem, dando aquele padrão, aquela pressão, só que o time simplesmente acaba tomando gol, acaba tomando vacilo, perde gol demais, não aproveita as oportunidades e, cara, acaba sempre perdendo, sempre entregando. Vem numa race péssima, fazendo jogos fracos na Premier League e por isso eu não crio uma grande confiança neles contra o Giloase. O time do Giloase é um time que sabe contra-atacar bem, que sabe se defender, é uma das melhores defesas da Bélgica esse ano. E, cara, vocês podem pegar e falar: ah, o Showa, mas lá vai pegar times fracos. Cara, os times da Bélgica são times que atacam bem. Eles até podem não ser fortes, mas eles sabem atacar, sabem fazer gol. Tu vai ver um Giloase que fez um início de temporada muito sólido, muito forte, principalmente dentro de casa. Então, eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Dentro de casa, eles têm 4 jogos, não tomaram nenhum gol. Então, eu acho que vai ser um jogo complicado aqui para o Newcastle. Acho que o Newcastle é favorito. Acho que o Newcastle sabe que precisa muito dessa vitória. Depois de ter iniciado aqui a Champions League perdendo para o Barcelona. Fez até um bom jogo contra o Barcelona, mas perdeu como sempre. E, cara,
jogo bem difícil, jogo bem complicado. Quando eu falo de bolas aéreas, a gente vê que as estatísticas do Gilás são melhores. Só que ele joga um campeonato muito mais fraco, então fica difícil você balizar por isso. Então é um jogo que eu vou querer ver. Mas o Clube Bruges já mostrou isso. Os times belgas são fortes, são difíceis e vão dar trabalho, sim. Acho que vai ser um jogo complicado, jogo para gols. Não consigo enxergar um Leite Saint-Gilloise aqui, pelo menos não fácil. Próximo jogo, 4 horas, vamos ter o Arsenal contra o Olympiacos. Cara, essa odd aqui do Arsenal 1,30 tava ótimo para esse Lei Olympiacos, mas acabou que o mercado amassou, estourou. E não tem o que falar, cara. O Arsenal é melhor, dentro de casa, muito superior. Apesar do Olympiacos ser um bom time grego, a gente tá falando de prateleiras muito diferentes. Então não tem. O Arsenal, que é muito melhor, deve ganhar. Não pode subestimar o Olympiacos, tem que ir pra cima mesmo, fazer um bom jogo. Porque se vacilar, o Olympiacos tem jogadores bons, tem jogadores de qualidade. Mas pra mim aqui o Arsenal é superior e tem uma bola aérea muito forte. E é o ponto que eu vou querer trabalhar esse jogo, as bolas aéreas do Arsenal. Próximo jogo a gente vai ter Mônaco contra Manchester City. Outro jogo interessante, o Mônaco que fez um ótimo início de temporada dentro de casa, começou bem, mas, cara, vai pegar o time do City, que é muito, muito superior, muito melhor. O Mônaco que não fez um bom início na Champions, tomou uma sapecada do time do Bruges. Só que, pra mim, esse é o jogo que favorece o Mônaco um pouco, porque lá no Bruges, o Mônaco meio que tentou sair ali, errou muito e o Bruges acabou punindo. Aqui, provavelmente, o City vai tentar ficar com a bola, vai tentar dominar o Mônaco e o Mônaco vai ter espaço. E o Mônaco é um time que contra-ataca bem. É um time que, quando tem espaço, consegue aproveitar muito bem. Você vai ver que eles têm gols de contra-ataques, têm gols de bola parada, é o ponto forte deles, sair no contra-ataque, conseguir um escanteio e fazer o gol. Então, eu acho que o City pode sofrer com isso. Mas, cara, se o City jogar o bom futebol que ele fez em algumas partidas, que ele jogou, não tem. Não tem contra-ataque, não tem. O time do Mônaco é muito inferior ao time do Manchester City. Mas muito inferior mesmo. É pra ser uma partida tranquila. Essa odd tá boa, mas a gente precisa de uma coisa, que o City jogue, e jogue bem. Um City que não iniciou mal a Champions League, mas que, se quiser pegar as melhores posições, tem que ganhar e ganhar com saldo, que o saldo vai fazer diferença, já fez na primeira Champions League do ano passado. Próximo jogo vamos ter Barcelona contra PSG, jogo duríssimo, cara, jogo difícil. Yamal voltando, Yamal que voltou, jogou bem, já volta, pra surpresa, né, da maioria. E, cara, um PSG desfalcado, um PSG fora de casa, e pra mim o Barcelona é favorito por todos esses fatores. O PSG tá desfalcado, o PSG teve mudanças já do elenco do ano passado pra cá, e vai pegar um Barcelona que tá jogando muito bem. Muito cuidado, cara. Qual o problema sempre do Barcelona? Contra-ataques. Eles fazem aquela linha de impedimento bonitinha, mas pegando adversários com qualidade, eles geralmente têm sofrido, principalmente na Champions do ano passado. A gente vê que teve vários jogos overs contra Benfica, contra outros times, e o Barcelona acabava sofrendo muito gol. Então, acho que vai ser um jogo muito aberto, muito over. Não consigo enxergar um padrão de lei Barcelona, mas consigo enxergar um padrão de lei PSG, mas um padrão que a gente precisa de uma stream boa e que tem que estar muito afiado, porque, cara, o time do PSG é muito perigoso. Cara, jogo aqui para ambas marcas, aberto pra caramba. Próximo jogo vamos ter o Borussia Dortmund contra o Bilbao. Cara, o time do Bilbao fez um início de temporada muito fraco fora de casa, jogando mal, e vai pegar um Dortmund que jogou de maneira razoável dentro de casa. O Bilbao, que iniciou mal na Champions, acabou tomando 2-0 do Arsenal, mas também pegou um adversário difícil. O Dortmund, que empatou com a Juventus, um 4-4, um jogaço. Cara, eu acho que o Dortmund vem favorito dentro de casa, mas eu não consigo ver o Dortmund dominando. Eu acho que é um estilo de jogo que favorece mais o Bilbao, porque o Bilbao deve vir para a defesa, para tentar segurar um empate e para tentar contra-atacar. E o Bilbao, para mim, nesse estilo de jogo, ele é muito perigoso. Outro ponto muito perigoso do Bilbao é os contra-ataques e as bolas aéreas. São pontos fortes. Para mim, o Dortmund tende a sofrer nesse tipo de jogo, tende a ter dificuldade, e por isso eu não consigo enxergar um Lei Bilbao fácil aqui também. Próximo jogo vamos ter Bayer Leverkusen contra o PSV. Outro jogo que o Leverkusen vai ter que se expor. O Leverkusen, que é um time que não vem conseguindo manter um ritmo bom de jogo, até faz alguns inícios de jogos bons, mas depois cai muito o ritmo. Não fez um início de temporada bom dentro de casa, não vem jogando bem, não iniciou tão bem a Champions. Cara, sofreu muito pro Copenhague e para mim vai pegar um time do PSV que é melhor do que o Copenhague
que é um time forte, é um time que muitas vezes o pessoal vai dizer, ah, mas ele não tá jogando nada na Holanda. Mas, cara, lá é diferente, eles seguram um freio de mão puxado, vão vir para esse jogo para jogar a vida. O Leverkusen é favorito, principalmente por estar dentro de casa, mas eu acho um jogo extremamente aberto, extremamente difícil para Matt Oz. Eu não consigo ver oportunidade para nada. Um ponto que, apesar do time do Leverkusen não ter muitos gols aqui, tem 2 de bolas, faltas cruzadas, 2 de faltas diretas e 1 de cabeça, não tem gol de escanteio, cara. Os escanteios do Leverkusen são fortes. E, cara, o Grimaldo tá batendo falta, que é um absurdo. As faltas diretas estão muito boas, muito fortes. Então, bola parada é muito boa pro Leverkusen e eu gosto. Próximo jogo vamos ter Napoli contra Sporting, outro jogo difícil, cara. A Napoli, apesar de estar conseguindo bons resultados ali, no campeonato italiano, não vem jogando bem, não vem me convencendo, vem, parece, ganhando ali na qualidade individual. Não acho o time bem entrosado. Sofreu pro City no primeiro jogo, beleza, que o City estava dentro de casa. E, cara, eu acho que tem um elenco melhor que o do Sport, um elenco mais forte, mas o time do Sport, pra mim, é mais time, é mais encaixado. E por isso eu acho que vai dar muito trabalho para a Napoli. Eu acho que a Napoli vai ter que tomar cuidado. Eu vi a Napoli sofrer contra Cagliari, sofrer contra Pisa. Ela meio que domina o time, mas não sabe o que faz. E se vacilar contra o Sport, der o espaço que eu vi ele dando para outros times, vai sofrer muito mais. Então acho que vai ser um jogo bem difícil. Não gostei do que eu vi da Napoli até agora. Mas a Napoli tem uma bola aérea forte. É um ponto a se explorar, porque o Sport tomou bastante gol de canto, de bola parada. E acho que no Match Odds é um jogo bem complicado, bem difícil. Para fechar, vamos ter um Vila Real, que iniciou a temporada muito bem dentro de casa contra a Juventus, que fez jogos bons, depois jogos fracos. É um time difícil da gente dosar. Faz um grande jogo contra o Dortmund, conseguindo recuperar e tal. Fez um grande jogo contra a Inter, que foi um em sequência do outro. Depois um jogo fraco contra o Verona. Um jogo médio contra a Atalanta. Cara, é difícil saber qual é a Juventus que vai entrar em campo, porque não está sendo um time consistente. Mostra um futebol muito bom, depois um futebol muito ruim. Então tá complicado. De todo jeito, elenco não tem como comparar. Juventus é melhor. E eu acho que aqui é onde eu vejo o maior desajuste no mercado. O mercado deu favoritismo para o Vila Real. Eu discordo, mesmo do Vila Real estando em casa. Eu acho que no mínimo essas odds são parelhas. E eu acho que caso a Juve consiga iniciar bem, consiga iniciar firme, consiga dominar o jogo, a gente tem boas oportunidades de pegar uma correção nesse Lei Vila Real. Quando a gente fala de bola parada, eu vejo também, apesar dos números do Vila Real ser bons, a Juventus na frente, a Juventus mais forte. E, cara, é um jogo duro. A Juventus não tem sido um grande time, o mercado não está confiando nela, mas tem grande chance de ser o jogo aí, talvez, que tenha a odd mais desajustada, mais errada, porque, vou ser sincero, Real Oviedo, fraquíssimo. Girona, não tá jogando nada essa temporada, fraquíssimo. Osasuna, só tava tomando porrada também, fraquíssimo. Bilbao e Vila Real, tava um padrão absurdo de Lei Vila Real, se eu não me engano, nesse jogo. Eu acho que foi esse jogo. O Bilbao tava jogando melhor. E depois o Vila Real foi lá e fez o gol. Então, 3 adversários fracos e um jogo que não jogou muito bem conseguiu segurar o resultado. É isso, entendeu? Eu não acho que o Vila Real é isso tudo. Eu acho que os adversários que a Juve pegou foram melhores. Os outros jogos do Vila Real contra adversários melhores não fez jogos tão bons assim. Então, eu acho que essa odd tá errada, mas eu preciso ver o live pra ver se realmente esse meu embasamento pré-live se confirma. 19 horas à noite vamos ter Campeonato Brasileiro, né? Bastante jogo. Vamos ter Mirassol contra o Bragantino, cara. O Mirassol, que tem feito bons jogos, vai pegar um Bragantino que tá muito mal, uma sequência péssima fora de casa. Mas, cara, aqui é praticamente um jogo de Campeonato Paulista, né? 2 times aí que são mais acostumados a se enfrentar e tudo. E, cara, o Mirassol vem como favorito, vem jogando melhor, mas eu acho um jogo duro. Não, cara, o Mirassol, apesar de ganhar, não é um time que tem dado padrão. Pouquíssimos jogos do Mirassol tu consegue pegar um padrão dele, então eu não tenho muito essa de achar que vai ser aí um Play Bragantino. Não consigo ter essa sensação. O Bragantino, apesar de perder, a maioria dos jogos também não dá facilidade de você pegar o lei neles. É um time que acaba atacando bastante e se expõe no contra-ataque. Mas eu acho que é um jogo bem favorável, porque eu acho que é o estilo que o Mirassol joga bem. Esse horário das 19 horas, para mim, é o melhor jogo disparado.
Palmeiras vem fortíssimo dentro de casa. Precisa muito depois dessa derrota para o Bahia, uma derrota que custou aí uma possível liderança, né, deles no campeonato. Então, eles precisam muito dessa vitória para ficar nos 52 pontos ali, ficar somente a 2 pontos de diferença do Flamengo. Não deixar o Flamengo começar a ganhar vantagem, muita gordura no campeonato. Vai pegar um Vasco que tem uma race recente legal, que mostra uma evolução, mas que fora de casa ainda se mantém um time bem abaixo. Conseguiu um bom empate contra o Flamengo, mas vence o Sport, que não ganha quase ninguém, perde para o Juventude, ganha aqui do Santos naquele jogo que foi loucura, totalmente aleatório, perde para o Mirassol. Então um time que recentemente não mostrou muita força. E, cara, vai pegar um dos melhores mandantes. O Palmeiras dentro de casa, fortíssimo, vem muito bem recentemente. Então, pra mim, não tem muito o que falar, cara. É jogo pra Lei Vasco. É jogo pra tentar pegar algo a favor do Palmeiras. 19 horas também teremos o jogo entre Sport e Fluminense, cara. E, cara, apesar do Sport ter ganhado o último jogo contra o Corinthians dentro de casa, conseguiu sua primeira vitória. O Fluminense vem muito mal fora de casa, cara. É carne de pescoço. Mas, cara, olhando o Sport, não tem o que falar, cara. Os jogos do Sport é Lei Sport. É tentar achar o momento de pegar o Lei Sport. Porque o Sport vem muito, muito, muito mal, cara. Muito mal. Então, pra mim, esse jogo eu só consigo ver pra isso. Ou então pra não fazer nada. Eu vou focar no do Palmeiras. 19h30 vamos ter Inter contra Corinthians. O Internacional que vive uma fase péssima. Perdeu o Grenal. Pós-Grenal aqui, empata com o Juventude. Que é outro resultado bem ruim. Que com certeza não agrada o torcedor. Beleza, que era fora de casa. E agora vai voltar a jogar dentro de casa. O Inter que tá numa situação aqui complicada. 28 pontos. Não tá encostado na zona, mas já liga o sinal amarelo. Tem que ligar. E praticamente é um confronto direto contra o Corinthians. Quem ganhar aqui vai se afastar da zona. Então, um jogo extremamente importante. Um Corinthians que não vive um momento bom, que acabou de perder pro Flamengo, perdendo pênalti, tendo toda aquela história da cavadinha. Isso com certeza pesa no vestiário. Eles vão querer mostrar futebol. Então, eu acho que é um jogo bem carne de pescoço, bem difícil. Quando a gente vê aqui confrontos diretos na casa aqui do Inter, o Inter tem uma vantagem, mas sempre são jogos muito duros, muitos empates, então eu acho que é complicado. É um jogo complicado, não consigo ver facilidade. O time do Corinthians está voltando os jogadores, o Inter não tem jogado bem, então acho que vai ser um jogo bem duro, bem difícil também. Próximo jogo a gente vai ter o Botafogo contra o Bahia. O Bahia, que é um time bom dentro de casa, mas fora de casa vem jogando muito mal. O Botafogo que deu uma evoluída, que precisa continuar ganhando. É um jogo que vale muito para esse G4. Então, acho que o jogo vai ser bem disputado, mas eu vejo o Botafogo um pouco melhor. Eu venho para esse jogo para tentar algo a favor aqui do Lei Bahia, algo a favor do Botafogo, mas acho que um jogo complicado. Pontos positivos do Botafogo têm sido as bolas paradas. Eles têm ido muito bem, principalmente nos escanteios, e pode ser um ponto a se explorar aqui. Para fechar a noite, vamos ter Santos e Grêmio, cara. Que jogo feio, hein? Santos que não vem jogando bem, consegue uma vitória ou outra ali. É um time, para mim, muito abaixo. Tá com risco de rebaixamento. Vai pegar o Grêmio que venceu o Grenal. Esse Grenal deu uma moral boa pro Grêmio. Depois disso, empatou com o Botafogo. Resultado até ok dentro de casa, aí conseguiu essa vitória contra o Vitória dentro de casa, que foi boa, que deu uma pontuação. Cara, que é um jogo que pro Grêmio o empate seria um bom resultado, não seria um resultado ruim, e pro Santos o empate não seria um resultado tão bom, precisa vencer. Então acho que a obrigação tá mais do lado do Santos, não consigo enxergar um Lei Grêmio aqui, acho que é um jogo bem complicado, continua sem Neymar, o time é limitado, o time é fraco, então cara, jogo encardido, jogo difícil. Cara, um campeonato brasileiro que tá bem difícil, tirando ali o Flamengo, o Palmeiras, que estão dominando, o Cruzeiro, talvez, e um Bahia dentro de casa, que são melhores. A maioria dos jogos tá difícil. Acabei de fazer aí o jogo do Atlético Mineiro e Juventude, e o Atlético Mineiro que, cara, dentro de casa, pegando um dos times ali favoritos a ser rebaixado, querendo ou não, e o time não consegue pressionar. O time não consegue, se eu não me engano, deu um chute no gol, deu 2 finalizações no tempo todo, não consegue pressionar, não consegue ter a posse, não consegue dominar o time. Então tá bem feio aí a situação dos nossos brasileiros. Pessoal, essa foi a análise dessa quarta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e até amanhã.